galerinha, vamos à nossa aula hoje. Fiquei afastado uma semana, mas foi por uma boa causa. Estava fazendo a limpeza do arcanjo, afinal eu também tenho que manter a minha parte, né? Porque senão ele puxa a minha orelha. E como puxa? Vocês não têm ideia. E aí, tem alguém comigo aí? Tem 3 pessoas. Bata o nomezinho aí para saber quem é que já tá. Muito bom mesmo. Então vamos lá, né? Vamos começar a nossa aulinha. Hoje eu vou falar de 2 assuntos bem interessantes que muita gente comenta, né? Desculpa que eu estou tentando me organizar aqui no computador, que as máquinas hoje resolveram brincar comigo. Uma está iniciando toda hora, maravilha, mas está tudo certo. Então nós hoje vamos falar de um assunto bem interessante, né? Que muitas vezes vocês ouvem falar e não tem ideia do poder, né? Então hoje nós vamos falar de mantras e barreiras energéticas. A gente pode complementar com toda essa limpeza que a gente está fazendo na casa, né? É bom. E então vamos lá. O que são os mantras, né? A gente tem sempre que lembrar, e eu já disse isso aqui em outras aulas, que as palavras têm poder. Nós achamos muitas vezes que não, que podemos falar qualquer bobagem, qualquer besteira, e tá tudo bem, tá tudo certo. Mas não é bem assim não, porque as palavras, elas se traduzem em sons, e os sons são ondas que se propagam, né? Então, essa propagação do som através do universo pode nos trazer coisas boas como coisas ruins. Depende da forma como nós emanamos as palavras, né? Por isso que a gente sempre tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente fala, porque muita coisa que a gente fala é decreto. A gente está fazendo um decreto. Por exemplo, você quer ver uma coisa que a gente costuma falar muito? Às vezes a gente faz alguma coisa errada. Eu sou uma idiota, eu sou burra. Você está decretando uma coisa para você mesmo muito ruim. E isso faz com que você atraia esse sentimento ruim em torno de você. Então, a gente tem sempre que evitar determinadas palavras, determinados decretos, principalmente contra nós mesmos, né? Mas eu estou aqui para falar de mantra. E é verdade, o que são os mantras, né? Os mantras, na sua grande maioria, vêm do sânscrito. Por isso que são palavras que muitas vezes a gente não entende o que eles falam, né? O sânscrito é uma língua muito antiga, que não é mais falada, mas ainda é encontrada em textos antigos, principalmente nas tradições hinduístas e budistas. A gente pode perceber que muitas filosofias orientais trazem uma grande gama de conhecimento, uma grande gama de assuntos espirituais que normalmente aqui no Ocidente a gente não leva muito a sério. A gente aqui foi habituado a cultuar santos, cultuar nosso Pai Maior, nosso Deus Pai Mãe, cultuar Jesus, que a maioria de nós é católica, muitos não são, muitos são batistas, evangélicos e por aí vai. Mas nós fomos muito habituados a seguir a Bíblia, né?
e sempre personificando os seres que acreditamos. E o Oriente não. O Oriente, sim, eles tinham também os seus mestres, os seus gurus, mas eles sempre davam muito valor às energias, ao que era traduzido no que era feito, né? Então, os mantras são combinações de pequenas palavras, ou às vezes até grandes palavras, que têm uma certa potência energética, vamos dizer assim. Então, eu digo, quem está seguindo o Arcanjo Miguel, aquele mantra que ele ensinou de que o medicamento, as vacinas, os alimentos, todos são para o equilíbrio do nosso corpo, aquilo é um mantra, na nossa língua, em português. Então, é o que ele fala, que aquela frase está carregada de energia. E é verdade, porque quando ele criou essa frase, ele tinha um intuito, ele tinha um poder naquela frase, que era destruir os chips, que a gente pudesse consumir, o lado negativo de tudo. Isso ele explicou. Então, nada mais é que um mantra, né? Então, os mantras, a palavra mantra, ela vem do sânscrito, em que man significa mente e tra significa controle. Então, é como se fossem palavras que controlam a nossa mente. Tem a capacidade de mudar a nossa vibração. Então, nós podemos dizer o seguinte, que nós podemos fazer uso desses mantras de uma forma habitual, pela manhã, durante o dia. Eu costumo usar muito um mantra para fazer reiki, né? E ele é tão gostoso de ouvir. Se vocês procurarem na internet, quando eu fizer o curso, que é como eu já expliquei, o curso aqui são pequenos apanhados, e eu vou montar um curso bem mais profundo, né? Eu vou colocar todos os links para vocês, para que vocês possam ter acesso a esses mantras. Então, existe um Om Mani Padme Hum, que eu vou falar mais à frente, mas que é gostoso você ficar cantarolando ele. Assim, do nada, você está, de repente, arrumando a casa e está cantarolando o mantra. Aquilo é muito bom, porque traz uma paz, traz uma alegria no seu coração, assim, que você nem explica. Mas é uma coisa gostosa, é uma melodia gostosa de você cantar, de você ouvir, né? E assim, são muitos mantras. Nós temos muitos mantras que são ligados aos deuses hindus. Tem Ganesha, que tem um mantra dela, que é muito boa para a fortuna. E nós temos também os mantras dos nossos, vamos dizer assim, dos nossos mestres ascensos que a gente conhece, e onde os mais assim comuns é o da chama violeta. Tem muitos mantras para a chama violeta, que não são em sânscrito, são na nossa língua. Então, eu vou falar aqui por exemplo, da chama violeta. Isso aqui eu posso colocar depois no Face, e é excelente vocês fazerem, não tem contraindicação, né? Então, por exemplo, um mantra para a libertação da alma. Eu sou o fogo violeta com a chama do 7º raio. Eu sou a elevação na libertação da minha alma. Só que esse é um mantra que normalmente eles recomendam que a gente, quando vai cantarolar o mantra, a gente use um japamala. O japamala é um cordão, como na religião católica nós temos o terço, em que a gente vai dizendo ali as orações, o japamala é parecido, são 108 contas.
em que a gente vai pegando em cada uma e vai repetindo o mantra. Segundo as tradições, é o número exato de vezes em que a gente consegue atingir o estado interessante espiritual que atrai as coisas boas, atrai aquilo que aquele mantra se propõe. Então é muito interessante, né? E aí tem mantra da chama violeta, que o próprio Saint Germain passou, que é: eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. E repetir 108 vezes. Então, é muito assim, é muito parecido com o que o arcanjo fala. Não é simplesmente ficar: eu sou um ser de fogo violeta. Não. A gente tem que ter amor no que está falando. A gente tem que ter consciência do que está dizendo. Porque repetir 108 vezes é fácil? Não, não é. Você acaba entrando num estado de consciência muito alto. Se você faz com vontade, com carinho, você entra nesse estado de consciência e você começa a atrair seres de luz. Então isso é importante você fazer tipo numa meditação. Você está meditando, então você começa a fazer um mantra para você atrair toda essa energia que você está emanando com aquele mantra. Então você absorve essa energia também. Isso é muito bom. Então, nós temos mantras para Jesus. Tem uma série de mantras, que eu vou colocar os links depois, da Fraternidade Branca. Aliás, é um conteúdo que eu diria para vocês darem uma olhada. Tem muita coisa boa. Tem muita coisa ali que tem muito a opinião da pessoa que fez, né? Da pessoa que criou o site. Então vocês têm que saber separar um pouco, que algumas coisas ele é bem radical. E hoje eu descubro, hoje eu posso falar isso, porque quando eu li, eu ainda não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Então eu percebo que ali tem muita radicalidade. E fica muito parecido com as religiões, em que você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo outro. Então a gente tem que ter um cuidado ao ler determinadas coisas, não achar que tudo é proibido, porque hoje já estamos vendo que o importante é aquela palavrinha mágica, o equilíbrio. Mas é muito bom, tem muita coisa boa ali. Então eu vou falar um pouquinho do mantra, um dos mantras mais comuns que a gente tem, que é o Om Mani Padme Hum. Esse mantra, ele significa: recebemos a joia da consciência no coração do lótus. Ele está associado a Kuan Yin. Kuan Yin, ela foi uma... São termos difíceis de falar. Bodhisattva, alguma coisa assim, ou Bodhisattva. Ela estava pronta para ascender, para evoluir mais ainda, só que ela ouviu um gemido de dor. Então ela optou por não evoluir para ajudar-nos aqui na Terra. Então ela é a deusa da compaixão. Ela está sentada sobre a flor de lótus. E esse mantra é associado a ela. E ela é uma das nossas mestres ascensas que estão fazendo parte desse conselho todo do que está acontecendo. Ela intercede por nós no alto. E para quem já trabalhou com Kuan Yin, eu fiz muito tempo o Magnify Healing, que é uma técnica dela. O amor dela é alguma coisa assim extasiante. É aquele amor de mãe, aquele amor gostoso de você sentir. A energia dela é assim, a coisa mais amorosa que vocês podem receber. É muito interessante. E esse mantra, Om Mani Padme Hum, tem muitos deles na internet. Se vocês procurarem no YouTube, tem assim horas, tem mantras de 3 horas cantando só isso. É aquela coisa assim, se você tem que fazer um trabalho no computador em que você tem que estar muito assim, tranquilo,
coloque isso de fundo e fique ali naquela vibração. Gente, é algo assim impressionante. É muito interessante. Podem ter certeza. Esse é um dos mantras e cada palavra desse mantra tem um significado. O Om significa abençoar para atingir a perfeição na prática da generosidade. O Ma ajuda a aperfeiçoar a prática da ética. O Ni ajuda a atingir a perfeição na prática da tolerância e paciência. Pade ajuda a conquistar a perfeição na prática da perseverança. O Me ajuda a conquistar a perfeição na prática da concentração. O Rum ajuda na conquista da perfeição na prática da sabedoria. Então vocês vejam que tudo é elevação. E a primeira palavra, o Om, que muita gente chama de Om, você também pode repetir somente essa palavrinha. Se você quiser entrar no estado meditativo, é o que muitos yogis fazem, né? Eles ficam falando Om, Om, todo o tempo, repetindo essa pequenina sílaba. É OM, mas a gente pronuncia como OM. Então, isso traz uma calma, vai trazendo uma coisa gostosa pra gente. E vai tirando aquele acelerado do nosso ritmo, né? Da nossa vida. Então, é muito interessante vocês fazerem esses mantras. Aprendam pelo menos esse. Esse é muito interessante. Além disso, nós também podemos criar os nossos próprios mantras. Não existe uma regra, não existe assim uma proibição que impeça de você criar os seus mantras. Do tipo, eu sou uma pessoa de luz. Um mantra excelente para quando vocês assim se sentirem, vocês não estão se sentindo muito bem, acha que tem alguma invasão estranha, repita: eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz, 3 vezes. Vocês vão perceber que a vibração ao seu redor muda, porque é um ancoramento do seu eu superior. Você se declara um ser de luz. Então, todos aqueles guias e mestres que você tem se aproximam, porque além de ser uma declaração do que você é, que é luz, tem o início eu sou. Essas 2 palavras têm um poder imenso. Jesus disse: eu sou a verdade e a vida. E ele repetia muito isso, porque tem um poder. Então, sempre que vocês quiserem criar uma frase boa, eu sou capaz, eu sou importante, eu sou saudável, perfeito, porque vocês estão dizendo para o universo que vocês são saudáveis. Então, eu sou perfeito, eu sou compreensivo, eu sou calmo. E vai colocando todos os adjetivos bons que vocês souberem. Isso traz uma crença ao seu cérebro, porque ele começa a mudar em relação ao que você fala. Então comece a falar coisas boas de você mesmo. Eu sou, sempre assim, eu sou capaz, eu sou bom, eu sou um ser de luz. Gente, é perfeito, é perfeito. Então, vamos assim tirar muitas palavras do nosso vocabulário. Os palavrões, não estou aqui fazendo censura em relação ao palavrão, mas os palavrões são
não são coisas assim que você ativa coisas boas, porque normalmente um palavrão vem associado a alguma coisa ruim. Você está xingando porque alguma coisa não deu certo. Então você joga um xingamento no ar. Você está xingando porque deu uma topada. Então não é uma palavra assim que traga uma vibração boa. E muita gente tem esse péssimo hábito de cada 10 palavras, 9 serem palavrão. Porque habituaram a isso. Se criou um hábito. E isso é muito ruim. Volto a dizer, não estou questionando como se diz, não estou recriminando quem fala. Eu estou falando o poder da palavra que é dita. Porque o palavrão não é uma palavra com uma energia boa, é uma energia ruim. Então, se você fala aquilo todo o tempo, o que acontece? Você não está atraindo coisas boas. Aí a gente começa a perceber, se vocês olham ao seu redor, a juventude hoje é o que mais eles falam. E com todo o conhecimento que nós já temos nesse momento, a gente pode entender o porquê disso. Para tirar a força deles. Eles são seres de luz que vieram prontos para cá. Mas o que existe para os jovens hoje? Os vícios, a bebida, os palavrões, o sexo desenfreado com qualquer um. E nós já aprendemos o que significa isso. Ninguém está aqui condenando ninguém. A gente só está constatando o que o meio, a Matrix, está fazendo com esses jovens. É tudo muito bem bolado, é tudo muito bem arquitetado. Músicas altas, músicas de frequências, nós vamos falar daqui a pouco de músicas de frequências ruins. Que faz o quê? Só tira a força, só tira o entendimento. E aí tem esse bando de gente que a gente ouve, cada família reclamando que tem um querendo se suicidar. Que tem um que está desesperado, que está em depressão. Por quê? Porque são produtos do meio que eles estão vivendo. De todos esses apelos que tem no próprio meio. As redes sociais vieram. É bom? Se não existisse, eu não estaria aqui falando com vocês, concordo. Mas o que fez com os jovens? Todos trancados dentro de casa. Tem centenas de amigos. Estão sempre dentro de casa. Conversando com os amigos, tá? Mas dentro de casa. Porque não é importante o contato físico. Isso ficou em segundo plano. O importante é ter amigos. Um monte. Falar com 30 ao mesmo tempo. E o contato físico vai ficando de lado. O que traz o contato físico? O amor. Então a gente entende, né? Por que separar? Então é tudo em função da separação. Então, sem perder um pouco o rumo da nossa aula, tudo isso vem do nosso meio. E o meio tem muita coisa assim. Então, determinadas palavras, vamos ter cuidado ao pronunciá-las, porque vocês estão fazendo decretos para vocês mesmos. Normalmente o decreto é exatamente o que eu falei. Eu sou luz, então eu decretei que eu sou luz. Eu sou um ser iluminado. Eu acabei de fazer um decreto. Eu sou um ser iluminado. Agora, se eu falo, eu sou uma porcaria. Eu sou burra. Eu não entendo nada. Eu não sou inteligente. O que você está dizendo para você mesmo? Que você é um zero à esquerda.
que você não é nada. Então, vamos nos valorizar. Esse é o grande propósito, a nossa valorização. Não é esperar que o outro diga para você, poxa, você é uma pessoa legal. Não, eu vou dizer para mim mesmo todo dia, eu sou uma pessoa legal. Eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa que tem um amor no coração. Então, eu estou me valorizando. Não estou esperando que ninguém faça isso. Para que eu vou esperar o outro fazer isso? Eu tenho que fazer. Eu tenho que me valorizar. Então, eu vou decretar aquilo que eu sou. Então, gente, isto não é brincadeira. Parece uma coisa boba, mas não é. É uma coisa importantíssima. E façam mantras para meditar. Se vocês não conseguem, assim, ficar quietos durante uma meditação, põe uma música de um mantra. Deixa ela tocando e sigam essa música. Vocês vão ver como que o seu cérebro, pouco a pouco, vai acalmando. Porque ele começa a prestar atenção na música e ele se acalma. Não só pela melodia, que é uma melodia suave, mas pela própria energia que sai dali. Então procurem fazer. Tem um monte de músicas boas na internet, de mantras. Procurem mantras no YouTube. Tem muita coisa boa. Procurem esses que vocês conhecem, que tem os mantras que são mais complicados de falar. Eu ia até comentar de mais alguns, mas eles são tão complicados de falar que eu acho que a pessoa se perde um pouco. O Om Mani Padme Hum é mais fácil. É um mantra mais facilzinho de falar. Então, sigam esse. Já é um bom exemplo. Depois, com o tempo, vocês vão procurando outros. Para que vocês vão se adaptando a esse universo dos mantras. É muito interessante. Aí, acompanhando essa filosofia dos mantras, o que eu tenho para falar hoje também para vocês? Sobre músicas que a gente pode limpar a nossa casa. Da mesma forma que os mantras têm a melodia deles, né? Cada palavra tem que ser dita dentro de uma melodia. Não é simplesmente eu chegar aqui, Om Mani Padme Hum. Não. Om Mani Padme Hum. Percebe a diferença? Om Mani Padme Hum. Isso é entoar o mantra. Não é Om Mani Padme Hum. Isso não é mantra. Isso eu falei qualquer coisa, menos um mantra. Então vocês têm que respeitar a melodia do mantra. Aquele sobe e desce. Om Mani Padme Hum. E assim vai. Então, dentro dessa melodia, existe a frequência. Eu já falei para vocês aqui sobre frequência. Que tudo tem frequência. Nossos pensamentos têm frequência. Então, se a gente fala palavras positivas, aquilo tem uma frequência que vai para o universo. E o universo faz o quê? Devolve na mesma frequência. Então, se vocês repetem coisas boas, aquilo vai e volta como coisa boa. Se você fala coisa ruim, aquilo vai e volta como coisa ruim. Então é isso que a gente tem que perceber. E as músicas, elas têm o poder de nos envolver.
elas têm o poder de nos modificar. Então, por exemplo, você está triste. Aquele assim, brigou com o namorado. Está triste. Qual é o tipo de música que quando nós estamos assim, a gente gosta de ouvir? São músicas de o que eles chamavam, nem sei se a palavra ainda existe, mas na minha época era assim, de música de fossa, né? Música de tristeza. É só o que a gente gosta de ouvir. Aí chora, se acaba de chorar. E uma música atrás da outra. Uma música atrás da outra. Música acelerada, nem pensar. Eu quero curtir a minha tristeza. Eu quero curtir aquele sentimento. Eu quero chorar muito. Oi? Isto está sendo bom? Eu ficar curtindo aquele sentimento de dor, de perda? Aí bota uma música e aquilo amplia cada vez mais? É claro que não. Isso não é bom. Pelo contrário, o que nós temos que fazer? Quando estamos tristes, a gente tem que se alegrar para sair desse estágio de tristeza. Não cultivar mais ainda a tristeza. Porque é onde muitos começam a entrar numa vibração de tristeza, é onde vem a depressão. Porque a tristeza abre a aura. Lembrem-se disso. E aí os nossos amiguinhos começam a entrar por ali. E aí começam a mexer com a mente das pessoas. É onde vem a depressão. Então o que nós temos que fazer quando estamos tristes? Procurar nos alegrar. Procurar fazer coisas que nos deixem felizes. Ao contrário. Aí tem aquele caso de que você está querendo dormir. E aí você bota aquela música pauleira, aquela batida bem que vai lá no fundo da tua cabeça, toim, 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 toim. Mas você quer dormir. Oi? Também não tá certo, tá errado. É o que acontece com muitos jovens. Ah, eu não consigo dormir. Que tipo de música que eles ouvem? Eu tiro pelo meu filho. Tem dia que a casa estremece. A gente tem que respeitar. Ok. Mas não é bom. Por quê? Porque essa energia não é boa. É uma energia de aceleração. É uma energia de mais vibrações. E diria mais. Tem bandas que são totalmente vinculadas aos escuros, cujas músicas vêm com toda a energia deles. Aí a coisa começa a complicar. Então eu vou contar uma historinha. Na época da guerra, Hitler criou uma frequência de música específica para manipular a mente das pessoas. E tem muitas músicas que têm essa frequência, que é 440 Hz. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que nós ouvimos também. Hoje, já essa faixa de música mudou para 432 Hz. Algumas músicas, que é a faixa que o nosso corpo vibra. Eu vou colocar no curso, quando eu fizer o curso final, como que fica. Se vocês quiserem procurar, coloquem, procura ver as moléculas em 432 Hz e em 440. Em 432 as moléculas ficam exatamente em geometria perfeita. Em 440 elas se perdem, porque saem do sentido da vida, saem do sentido da natureza. Então as músicas têm poder? Sim, têm poder.
Então, existem músicas hoje em que vocês podem, elas ativam determinados pontos de cura, de limpeza, que são músicas de altíssima frequência, 528 Hz. Então, procurem. Tem músicas que tem vídeos assim de 9 horas seguido. Com que intuito? Vocês podem simplesmente ligar esse vídeo dentro de um ambiente e deixar lá. Porque ele vai impregnar o que é a música. Vamos voltar, tudo de novo. O que é a música? A música é o som. O que é o som? São ondas. Então, se eu ponho dentro de um ambiente uma música com uma frequência altíssima, que é uma frequência, aquela perfeita, vamos dizer assim, aquilo tocando o dia inteiro, o que vai acontecer? Aquilo vai impregnar o ambiente, porque as ondas se propagam todo o tempo. E tudo aquilo que não ressoar com aquela frequência vai embora. Não vai ficar ali. Então é aquele, tipo assim, aquele jovem que não deixa você fazer nada, não deixa você acender vela, não deixa defumar, não deixa fazer nada, nada no quarto dele. E você sente que a energia ali não é boa, e realmente não é. Porque os jovens vêm sempre muito carregados e acaba acumulando tudo que está em volta. Então vocês façam o quê? Pega um rádio, ou um aparelho, um celular, seja o que for. Liga lá, ele sai. Foi para a faculdade, foi para onde tem que ir. Liga e deixa lá. Quando ele chegar, se ele pegar a música tocando, o que é uma música? Eu esqueci aí no teu quarto, pô, eu estava aí e esqueci. Pega e leva embora. Mas aquele tempo que ficou ali já deu uma limpeza. Porque nada que não estiver naquela frequência vai resistir ali, vai embora. Aqueles amiguinhos que costumam ficar não vão aguentar aquela frequência e vão embora. Então, gente, a física quântica explica isso tudo. Tem muitos relatos na internet, relatos sérios, que vocês podem buscar. É a mesma coisa que algumas músicas clássicas, nem todas. Existem alguns tipos de músicas clássicas que curam, que se você coloca perto da pessoa todos os dias, causa uma cura. Isto já foi provado. O problema é que isso não é disseminado. Qual o interesse que tem disseminar isso? Vocês imaginam se todo mundo tivesse consciência disso e passasse só a ouvir esse tipo de música para se curar? O que ia acontecer com os laboratórios farmacêuticos? Né? E nós sabemos que muitas doenças foram criadas por eles, para que eles tenham como vender os remédios. Porque se a gente só tivesse gripe, só tivesse resfriado, só tivesse as doenças que você tem que tratar só os sintomas, mas que você não trata a doença, eles iam falir. Então precisa ter algumas coisinhas para incrementar o negócio. Então vamos criar algumas doençazinhas, espalham elas no ar, e aí você pode criar novos medicamentos. Opa! Vamos, cada vez criar mais medicamentos, cada vez entupir mais o povo de medicamento. É assim que funciona.
Então determinadas coisas não são ditas. Você tem que procurar muito. Ou alguém lhe dizer que existe. Aí você vai achar, porque elas estão lá. Elas só não são disseminadas. Não são informações que as pessoas possam ficar falando assim, à vontade. Hoje, na era atual que nós estamos, nós já temos um pouco mais de liberdade para falar esse tipo de coisa, porque muita gente está se espiritualizando. Então já não existe tanto preconceito nesse assunto. Mas eu vejo muitas pessoas, hoje mesmo eu estava pesquisando alguns sites na internet, e muitas pessoas dizendo que suas coisas estão sendo retiradas. Porque não é conveniente para o YouTube determinadas coisas. Então, gente, é o que eu falei ainda há pouco. Nós temos que fazer por nós. Ninguém vai fazer. Se nós não mudarmos as nossas vibrações, se nós não nos cuidarmos, ninguém vai cuidar de nós. Não são os governos, não são as pessoas que estão à sua volta, somos nós mesmos. São nossas decisões que interferem nas nossas vidas. Porque muitos sabem que os que estão à volta estão alheios a isso tudo. Não acreditam, acham que tudo é bobagem, que tudo é maluquice, que tudo isso é besteira. Preferem acreditar nas crenças limitantes que as suas religiões impõem, porque são impostas, né? São impostas, as crenças são impostas, do que acreditar que aquilo tudo pode ser um grande engano. Mas a gente vai chegar lá. Aos poucos a gente chega lá, né? Então o que eu queria dizer para vocês é isso. Deixa eu ver se eu posso falar mais alguma coisinha aqui. Ah, uma coisa interessante que eu queria passar para vocês. Muitas vezes a gente fala de sentimentos e... sentimentos de baixa vibração. Isso é um termo bem comum da gente falar, né? Então eu achei uma tabelinha aqui muito interessante, em que dá para a gente perceber que isso é uma grande verdade. Por exemplo, como vibram os sentimentos? A vergonha vibra a 20 Hz. É a vibração mais baixa que um ser humano emite. Ela impede a tomada de decisões, a convivência social, impede a pessoa de ter experiência, de se relacionar. Então, é aquela pessoa que é um nível mais alto da timidez, né? Então é aquela pessoa totalmente isolada. É complicado vibrar assim, muito complicado. Em um nível extremo de vergonha, a pessoa quer desaparecer, até suicidar-se, tendo raiva de si mesma. Culpa. A culpa a gente vibra a 30 Hz. É um pouquinho mais alto que a vergonha, mas para sentir culpa a pessoa precisa agir. Pessoas assim criam muito pouco, fazem sempre papel de vítima, culpando tudo a todos por aquilo que elas não conseguiram fazer. Toda pessoa que não tem coragem de fazer as coisas, observem, ela culpa todo mundo. Porque por causa de fulano eu não fiz isso, por causa de cicrano eu não fiz aquilo. Mas a falta de coragem foi dela. Não foi o fulano que impediu, foi ela que não teve coragem. Nunca inova, vive do passado.
É exatamente isso. Apatia, 50 Hz. A perda de esperança e vitimização. São aquelas pessoas que não conseguem agir em função de nada. Preferem deixar a vida levar. É o caso dos mendigos, dos sem-teto, que ficam ali. Para eles está bom. Nada vou fazer. Aceito. Tudo que vier está bom. Dor e sofrimento, 75 Hz. Tristeza extrema transforma as pessoas e lhes tira do estado de apatia, que aí ela passa a sentir dor, passa a sofrer. Aí vem o nosso famoso medo. O medo vibra a 100 Hz. As pessoas se sentem inseguras diante de questões da vida. Tudo se torna perigoso. Podem ser até paranoicas, porque ficam preocupadas e estressadas. Muitas pessoas precisam de ajuda para superar esses medos e sair dessa situação. E medos são crenças limitantes que geram falta de qualidade de vida. Aí vem o desejo, 125 Hz. Nesse nível a pessoa é materialista ao ponto de nunca estar feliz com o que tem. Alimenta vícios e luxúria. É consumista. Enquanto não compra o que quer, fica impaciente e ansiosa. Somos nós que escolhemos qual efeito as coisas físicas terão sobre nós, que pode ser bons ou ruins. A raiva, 150 Hz. É um sentimento de frustração que pode ficar escondido em nosso interior ou ser exposto num momento de fúria, que também causa culpa, vergonha e mal-estar por ter perdido o controle. Quando a raiva fica guardada e se acumula, chega num ponto onde a pessoa acaba explodindo. É aquela que guarda e quando vai, explode. O ideal é não guardar a raiva, sempre. Nunca guardar a raiva, porque é um sentimento ruim. Orgulho. O orgulho tem 175 Hz. É um estado de consciência predominante da humanidade atualmente. Dependente de circunstâncias externas, dinheiro, poder, fama. É um estado que leva ao nacionalismo, ao racismo e guerras religiosas, onde as pessoas se acham melhores que as outras, né? Coragem. A coragem tem 200 Hz. Nesse estado, o ego ainda existe, mas já começa a ver uma vida diferente, onde ela começa a pensar mais nos outros. A espiritualidade começa a aflorar. É aquela pessoa que começa a ter coragem de ir contra as suas crenças limitantes. Neutralidade, 250 Hz. Nível de sistema onde nossas crenças são flexíveis, nos tornamos desapegados e mais felizes. Aconteça o que acontecer, você vai estar firme em sua posição. Perde-se a necessidade de ficar provando tudo a toda hora. Você se sente seguro e convive muito bem com outras pessoas. Disposição. Neste nível, você começa a usar sua energia de forma mais eficaz. Começa a colocar em prática as ideias. Você quase não reclama de nada. A vida fica... Caiu, mas voltou. Gente, eu não estou vendo comentário nenhum. Agora que apareceu o primeiro. Tá, pode deixar. Eu vou montar um playlist bem legal. Pode deixar. Vou fazer sim.
Agora que apareceu o primeiro comentáriozinho. Bom, aí tem aceitação. 350 Hz. Mudança verdadeira. Elimina-se crenças antigas. Vive proativamente, pois sua energia só aumenta. No nível da aceitação, você se torna competente. E aqui você quer utilizar suas habilidades para fazer algo bom. É aqui que você define e alcança metas. Começa a entender que tem um papel a mais no mundo, que pode fazer a diferença. E já consegue perdoar facilmente, porque você aceita o outro como ele é. Razão e contemplação, 400 Hz. O pesquisador define esse nível como o nível da medicina e da ciência. É a consciência dos mestres, onde se é desapegado de tudo. Enxerga o mundo como um todo conectado. Não existe mais sofrimentos por coisas externas. Não vive mais na Matrix. E aí vemos os sentimentos. Agora sim, começam os sentimentos maravilhosos. Amor, 500 Hz. Não existe mais ego, somente o amor incondicional, onde tudo que se faz é por um bem maior. Segundo o pesquisador, ele diz que esse nível é alcançado apenas por 1 em 250 pessoas durante toda a sua vida. A alegria, 540 Hz. É um estado de felicidade inabalável. A alegria é o maior estado de consciência que o ego pode atingir. Começa o desapego com a vida. Nível onde estão os mais avançados na espiritualidade. A energia dessas pessoas é radiante e é muito bom estar perto delas. A pessoa age através da sua intuição, que é muito forte. A paz, 600 Hz. Total transcendência. O pesquisador diz que esse nível só é alcançado por uma pessoa em 10 milhões. A iluminação é a união do ser com o todo, o fim do individualismo, o fim do eu, o fim do ego, o homem transcendental, extremamente raro. Só o fato de pensar sobre pessoas nesse nível pode fazer com que você aumente seu nível de consciência. Eu entendo que esse é o estado dos mestres, dos seres ascensos, que alcançaram a iluminação. É aqui que acontece o estado da consciência elevada, conhecido como superconsciência. Então, o que ele quis dizer com toda essa pesquisa? Ele quis dizer o seguinte, que somos seres vibracionais. Cada vibração equivale a um sentimento. E no mundo vibracional, existem apenas 2 espécies de vibrações, positiva ou negativa. Qualquer sentimento faz com que você emita uma vibração. Então, exemplos de sentimentos que geram vibrações positivas: paz, alegria, amor, entusiasmo, gratidão, abundância, esperança, confiança, afeição. Vibrações negativas: desapontamento, solidão, falta, tristeza, confusão, estresse, raiva, mágoa. A lei da atração está em ação em ambas as formas, expandindo e orquestrando tudo o que precisa acontecer para trazer uma maior quantidade da mesma coisa, seja ela positiva ou negativa. As vibrações positivas são mais altas, enquanto as negativas são mais baixas. Quando você vivencia um sentimento frequentemente ou mantém um sentimento por muito tempo, ele se torna padrão. Então, essa é a mais pura verdade. Se nós somos aquelas pessoas que reclamamos o tempo inteiro, que achamos tudo ruim, que criticamos, que julgamos, que nos colocamos para baixo, que colocamos os outros para baixo, isso vira um vício, isso vira
uma egrégora da mesmice, em que todos os dias você acorda e fala a mesma coisa. A vida é um saco, não aguento mais viver, isso tudo é chato, nada presta. Então você todos os dias repete a mesma coisa, repete a mesma coisa. Aquilo vira um ciclo, vira um círculo vicioso, em que você não consegue sair daquilo. Ou você se espiritualiza e começa a mudar muito os seus pensamentos, ou você vai se manter ali para sempre. Porque isso vira um vício de você repetir sempre as mesmas coisas ruins. Porque você já não consegue ver de uma outra forma. Da mesma forma, o contrário. Se você é uma pessoa que está sempre vendo o lado positivo das coisas, que mesmo que você passe do sofrimento, que você sente o sofrimento, você busca a lição que o sofrimento tem que te dar, não o que o sofrimento é. O que eu tenho que aprender com esse sofrimento? Aí você encontra, entendi a lição. Ok, passou, vamos para outro. E não fica remoendo o sofrimento. Porque é o que muitos de nós fazemos de errado. Nós ficamos remoendo o sofrimento. Em vez de perguntar o que aquele sofrimento quer nos dizer. O que ele está tentando nos ensinar. Porque ali tem uma lição. E se você sofre a vida inteira é porque você não aprendeu a lição. Você continua emanando só o sofrimento. Então a lição fica se repetindo e cada vez mais forte. Até que um dia você aprenda ou não. Porque muitos passam a vida inteira e não aprendem. E aí é onde, não agora porque nós vamos encarnar, espero, tenho muita vontade e sei que vou. Eu vou encarnar novamente quando eu fizer a minha passagem na quinta. E eu quero passar para lá ainda no corpo físico, como está sendo dito. Vou morrer e vou reencarnar lá. Ou em dimensões maiores, quem sabe, né? Pode ser que eu evolua e encarne em sexta, em sétima, beleza? Mas é o que acontecia com as nossas reencarnações enquanto terceira dimensão. Essas lições vinham se repetindo, porque a gente não aprendia, então ela volta, ok? Não aprendeu? Volta de novo. Vai sentir novamente, só que muito mais forte. É o chamado karma, que não é karma, é lição não aprendida. Não é castigo. Karma dá a ideia de castigo e não é castigo. É lição que você não aprendeu. Então trate de passar de novo para ver se dessa vez aprende. Só que agora acabou, né? Ou a gente aprendeu e conseguiu evoluir e vai para a quinta, ou vai pegar o bonde, como diz o arcanjo, né? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da aula. Hoje não foi tão assim um assunto tão interessante, mas no fundo é interessante, porque a gente vai aprendendo sempre mais alguma coisinha, né? A nossa senha de aula hoje vai ser mantra. Essa é a nossa senha. E eu vou agora fazer assim, do meu planejamento inicial do curso, eu finalizei. Assim, o que eu queria passar para vocês, eu já passei. Então, vocês andaram colocando algumas sugestões, algumas ideias, eu vou dar uma olhada, vou fazer uma reunião de tudo, talvez eu faça mais uma ou duas aulas, e aí a gente vai encerrar esse curso. Né? Porque não há assim assunto para ficar falando durante muito tempo. Mas eu queria propor para vocês, eu sei que aqui tem poucas pessoas assistindo agora aqui, mas como esse vídeo vai para o YouTube, muita gente que está no canal vai assistir. Então eu queria propor a vocês
uma outra coisa, né? Porque muitas vezes os vídeos são colocados, o arcanjo fala muita coisa, vocês colocam comentários no YouTube, ele tem respondido algumas perguntas, mas eu acho que é interessante a gente trocar ideia. E eu gostaria muito da gente criar esse espaço de troca de ideias, de troca de experiências, de coisas legais, né? Eu acho que a gente pode ir colocando o que cada um já passou, as nossas próprias histórias, porque isso dá assim um empurrãozinho. E quem ainda está com dúvida se quer seguir esse caminho, a gente mostrar que todo mundo aqui é igual. Ninguém é melhor aqui que ninguém. Não é porque eu vejo luzes verdes que eu sou melhor de quem vê luzes amarelas, ou que eu sou melhor de quem não vê luz nenhuma. Todos somos iguais. Todos somos centelhas divinas. Então, eu acho que vai ser legal. Eu vou fazer essa proposta, né, da gente ter um dia na semana em que a gente possa se reunir. Talvez não seja de dia, porque muitos trabalham. Eu talvez faça mais à noite. E a gente possa fazer um ao vivo assim, com mais troca de experiências. Assim, para a gente conversar de vários assuntos. Eu não sou sapiência em nada, não. Não sou mesmo. A minha caminhada é bem recente também. Mas eu acho que vale a gente pesquisar. Assim, se vocês me perguntarem alguma coisa que eu não saiba, eu vou ser muito sincera em dizer, não sei. Mas eu vou pesquisar e na próxima aula eu trago. E aí a gente vai crescendo em conhecimento, em contato. Eu acho que vai ser legal esse contato da gente ter mais, assim, mais a miúde, né? Não sei, eu vou tentar fazer, se tiver quórum, porque, assim, eu também posso tentar fazer isso e muita gente não querer participar, porque tem gente que tem vergonha. Mas eu acho que, gente, a gente está numa caminhada de evolução. Vamos deixar, olha a frequência do sentimento de vergonha. É lá embaixo, é o mais baixinho. Vamos deixar a vergonha de lado. Vamos subir. Vamos botar a carinha na janela. Não pensem vocês que foi fácil para mim começar a fazer vídeos assim. Não foi. Eu não sou uma pessoa muito tímida, mas foi complicado. Eu já era para ter feito vídeos assim há muito tempo atrás, de hoje que os meus mestres me cobram isso, que eu tinha que fazer. Até que eu tomei coragem e fiz. E hoje eu já não estou muito preocupada com vergonha, não. Já fiquei sem vergonha. Então eu acho que vai ser legal a gente se unir assim uma vez por semana, se reunir, começar a falar bastante. Vamos ver, eu vou fazer a proposta. Vou colocar um vídeo no YouTube fazendo a proposta e eu vou ver se as pessoas têm realmente interesse. Se as pessoas querem trocar experiências assim, né? Querem trocar, falar assim ao vivo. Porque vocês falam muito no grupo, alguns falam no grupo, outros nem isso. Nem querem saber do grupo. Nós somos quase 11.000 pessoas. E tem 500 no grupo. Então, cadê o resto? O resto está onde? Então, eu quero ver se eu começo a fazer uma coisa mais para reunir mais pessoas, trazer mais pessoas para perto da gente. A gente precisa aumentar essa nossa egrégora. Precisa aumentar esse grupo ficar mais coeso, ficar mais forte. Porque juntos, vibrando alto, nós somos mais fortes.
até dentro das nossas casas, a gente se torna mais forte. E a gente fica pronto para o que está aí para vir. As coisas não estão parecendo que vão melhorar, muito pelo contrário. Se vocês estão vendo as plataformas de petróleo sendo atacadas, não tenham medo, não haveremos guerra, não teremos guerra. Isso já faz parte da mudança. O petróleo vai deixar de existir. Isso faz parte da mudança de Gaia. Então, gente, a gente tem que começar a se adaptar. A gente tem que começar a mudar as nossas vibrações. Não ter medo, não tenham medo. Nós não teremos guerra. Porque as armas já foram destruídas. Acreditem nisso. A mídia toda hora fala em guerra. Porque um quer saber quem foi, quem não foi. Quem... Esquece isso. Isso é mídia. Mídia igual escuros. Não teremos guerra. Porque isso já faz parte do processo. O processo está acontecendo. Nós vamos passar por muita coisa. É como o arcanjo fala, não vai ser fácil. Então vamos nos unir. Vamos ficar mais fortes. Vamos criar grupos grandes. É isso que a gente precisa. Se unir. Ficarmos mais juntos. Vibrando todos na mesma frequência. Deixar esses sentimentos ir embora. Vamos todos passar a vibrar numa frequência mais alta. Isso é que é importante. Nós não estamos juntos aqui, porque vocês chegaram até aqui através do canal, com toda certeza. Então, nós não estamos juntos à toa. Nós não somos pilares do arcanjo à toa. Eu não me ponho acima de vocês porque eu não sou. O fato de eu canalizar ele, eu não sou em nada melhor que vocês. Eu apenas tenho uma missão diferente. A minha missão é diferente da de vocês. E hoje já me foi dito isso. Eu não sei o que vem pela frente. Eu também não sei direito. Mas é a minha missão. Mas a gente tem que se unir. Tem que se unir porque unidos a gente é forte. E a gente tem muita gente em torno da gente. Tenho certeza disso. O nosso grupo está sendo muito bem visualizado pelo alto. Nós não estamos sozinhos. Tenho certeza disso. Eu sei o que eu estou falando. Tá? A gente pode até ser atacado. Não tem problema. Vocês vão ouvir o vídeo de hoje. A gente tem ataques dentro do nosso grupo. Besteira. Deixa eles lá. Nós somos mais fortes. Aí o que a gente vai responder? Eu sou forte. Eu sou luz. Eu sou mais forte que ele. Que eles que nos atacam. Apenas isso. Tá bom? Hoje até passei da hora. Gente, um beijo no coração de todos. Assim é mantra, tá bom? E espero daqui a 15 dias a gente estar aqui de novo. Talvez encerrando esse curso. Se vocês tiverem outras ideias para a gente fazer juntos, aceito sugestões. Mas eu acho que para esse curso a gente vai ficar remando em coisas que não vão agregar muito mais. Certo? E eu vou colocar alguns links desses mantras e das músicas para vocês colocarem no ambiente. Tá bom? Fiquem com Deus e
Que nossos mestres, nosso arcanjo Miguel, proteja todos nós com seu manto, com toda certeza. Um grande beijo.